Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando aqui hoje, dia 20/8/2020, quinta-feira, mais uma aula de língua portuguesa. Bem, pessoal, ontem eu deixei lá na plataforma um material, não foi uma atividade, um material que introduzia o assunto de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre o emprego da vírgula. Falaremos então sobre pontuação e mais especificamente sobre o emprego da vírgula. Então eu já deixei na aula de ontem, lá na plataforma, um vídeo explicativo sobre esse assunto, em que o professor ele explica muito bem, por sinal, o emprego da vírgula nas diferentes situações. Então é muito importante que você assista ao vídeo para darmos aqui continuidade, porque hoje eu vou fazer apenas um resumo, um pequeno resumo do que o professor falou, tendo em vista que esse assunto ele é muito amplo, muito extenso. Então eu vou procurar resumir aqui o assunto e, na sequência, também deixar uma atividade para que você pratique aí, exercite o emprego da vírgula. Este é um assunto que, com certeza, muitos alunos sentem dificuldade com a pontuação em geral e com a vírgula também, né? Lembrando que a competência 1 da redação do Enem, ela vai analisar a escrita do candidato, então a questão da pontuação também é avaliada nessa competência. Então vamos aqui relembrar o que o professor falou na aula passada. Ele começa aqui o material pedindo para que você pontue corretamente esta frase aí. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Não tem vírgula, né? Então veja que não foi empregada a vírgula aí. E existem duas possibilidades de se empregar a vírgula para essa frase, e você vai perceber que ao mudar o emprego da vírgula, eu mudo também o sentido que se atribui à frase. Então ele coloca aqui a resposta e veja que você tem aí duas possibilidades. Eu posso colocar a vírgula depois de mulher e no exemplo embaixo, na resposta abaixo, ele coloca a vírgula depois do tem. Então percebam aqui na leitura como o significado muda. Então no primeiro exemplo, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então andaria de 4 à procura da mulher, né? Já no segundo exemplo, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então veja como mudou totalmente o significado da frase a partir do emprego da pontuação, da vírgula. Pontuação é muito importante, nós já comentamos sobre a importância da pontuação em aulas passadas. Então, pessoal, olha, veja quantas funções a vírgula ela pode desempenhar. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Então veja aí, primeiro exemplo, não, espere. E se eu tiro essa vírgula aí do não, não espere. Então virou o sentido contrário. Em cima, a primeira frase, não espere, está no sentido de dar uma pausa, né? E a segunda frase seria justamente o contrário, não espere. Então a vírgula ela pode sumir com o seu dinheiro. Aí dá um exemplo, ó, 23,4, isso seria o quê? R$ 23,04. Se eu mudo a posição da vírgula, e isso vocês veem muito na aula de matemática, né, de física, de química, eu estou mudando também o valor aí. Então ficou 2,34. Pode ser autoritária, então a vírgula pode expressar uma ordem. Aceito, obrigado. Ou não, aceito, obrigado. Então pode ser uma ordem, uma obrigação, ou pode ser uma resposta polida, educada, como no primeiro exemplo aí. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Então, isso só ele resolve. Como na segunda frase ele diz, isso só ele resolve. Então, só o cara, só o herói é capaz de resolver, diferente da primeira situação. Então, pode criar heróis e vilões. Esse juiz é corrupto. Então, veja que o juiz aqui está entre vírgula, ele está se referindo ao juiz
chamando a atenção do juiz, né? Conversando com o juiz. Esse juiz é corrupto. Então ele está falando de alguém, de uma terceira pessoa. E já no segundo exemplo, esse juiz é corrupto, ele fala diretamente da pessoa, do juiz. 6. Ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Então veja como muda completamente o sentido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. E se eu coloco uma vírgula depois do não? Não queremos saber. Então veja como a vírgula ela pode mudar o sentido de uma frase ou mesmo de um texto. As vírgulas separam constituintes sintáticos idênticos, então palavras que têm a mesma função sintática, que têm a mesma função dentro de uma oração, elas são separadas por vírgulas. É o caso aí de ganhei livros, revistas, discos e CDs. Então, estas palavras aí em vermelho, elas desempenham a mesma função sintática, que é a função de objeto direto, nesse caso aí, ó, OD, que é o complemento. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhei o quê? Vem a pergunta. Então, livros, revistas, discos e CDs, essas palavras elas são separadas por vírgula. Somente a última aí que você vai colocar a conjunção e não a vírgula, né? Quando termina a enumeração de coisas aí do que ele ganhou. Os livros, as revistas, os discos e os CDs serão guardados com carinho. Então, estas palavras aqui, elas também executam a mesma função sintática, por isso são separadas por vírgula. A vírgula também isola o aposto, o vocativo e termos repetidos. Então, aí nós temos o primeiro exemplo. Tudo, os livros, as revistas, os discos e os CDs, será guardado com carinho. Veja que essas palavras em vermelho aqui nessa primeira frase, elas resumem esse tudo. Então é um termo aí explicativo, é o que a gente chama de aposto. É o termo que está explicando esse tudo aí. Esse tudo é o quê? É livro, revista, disco e CD. Então a vírgula ela isola o aposto. Assim como isola o vocativo, que é aquele chamamento, a maneira como você se refere a alguém, alguma coisa. Então no segundo exemplo aqui nós temos amigos, guardem seus objetos com carinho. Então, amigos aqui é o vocativo, é a maneira de chamar, de se referir a alguém. Tudo que li me fez crescer. Então, nesse caso aqui, nós temos termos repetidos que devem, então, ser separados por vírgula. Isola o adjunto adverbial deslocado ou quando extenso. Então, veja aí o exemplo. Durante toda a festa, só me interessavam meus discos e livros. Este adjunto adverbial aí, durante toda a festa, ele está deslocado, porque a posição original dele, mais usual, seria no final da frase. Só me interessavam meus discos e livros durante toda a festa. Se aparecesse dessa forma, então não seria separado por vírgula. Mas como ele foi colocado no início da frase, então ele está sendo deslocado da sua posição original, então o adjunto adverbial deslocado também é separado por vírgula. Estivemos toda a tarde ouvindo música. Mais um exemplo aí do adjunto adverbial deslocado. Estivemos ouvindo música toda a tarde. Seria a ordem direta da frase, né? Como ele foi deslocado lá do final da frase para o meio, ele está aí sendo isolado por vírgula. Indica inversões ou elipse. Uma enorme alegria eu senti quando li aquele livro. Então aí nós temos um exemplo de inversão, olha, a ordem direta aí foi mudada, né? Eu senti uma enorme alegria quando li aquele livro, deveria ser a ordem direta da frase. Mas como ele foi deslocado, houve uma inversão aí, também separado por vírgula. No segundo exemplo, na estante, livros, revistas e CDs. Esse é um caso de elipse. O que é elipse? É que o verbo aí ele foi elipsado, ele não foi mencionado. O verbo ele não apareceu aí, mas você sabe que é o verbo do verbo haver, né? Na estante
havia ou há livros, revistas e CDs. Então, quando você faz essa omissão do verbo, você tem aí uma elipse. E as elipses elas são marcadas também pelo uso da vírgula. As vírgulas também isolam expressões corretivas, explicativas, excusativas ou conjunções intercaladas. Devo dizer que adoro livros, aliás, discos também. Esse aliás aí é uma expressão explicativa. Gosto de livros, não costumo, contudo, comprá-los. Então veja aí que também é uma expressão explicativa. E por último, a vírgula também isola números e topônimos de datas. Topônimos são o nome de lugar, né? Nomes próprios que indicam lugar, país, nome de cidade, de estado, rua e etc. Então você tem aí, ó, Fortaleza, vírgula, 14 de março de 2012. Fortaleza aí ele está separando o topônimo da data, lugar da data. Aqui na frase abaixo da professora também, Avenida Santos Dumont. Então veja que ele está separando aí a rua, a avenida, né? Avenida Santos Dumont, 485, separou o número do local. E ele dá uma observação: quando o numeral se refere ao substantivo do qual é adjunto, não há vírgula. É o caso aqui de 14 de março, dia da poesia. Neste caso, não há o uso da vírgula. Só lembrando, pessoal, que alguns empregos da vírgula elas são facultativos, você pode utilizar ou não. Outros são obrigatórios, né? Como nós vimos aqui. É um assunto muito extenso, então aqui eu estou fazendo apenas um resumo. O professor ele explica melhor no vídeo, você pode acompanhar lá todos os casos. Se tiver qualquer dúvida em relação ao emprego da vírgula, você pode encaminhar lá nos comentários a sua dúvida ou mesmo no grupo do WhatsApp. Eu estou deixando também na plataforma um exercício em PDF para você praticar e exercitar aí o seu conhecimento sobre o emprego da vírgula, tá certo? Desejo a todos uma boa noite, espero que consigam responder e devolver a atividade. Um abraço.